Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo dos nossos padrões de projeto. Seguindo a sequência lógica lá dos nossos padrões, vamos aprender agora o Factory, padrão Factory, que é uma sequência lógica lá do nosso Strategy. Por quê? Porque ele usa o Strategy para criar os seus objetos aqui. Para quem não se lembra, vou voltar aqui, o Strategy, a gente tinha lá os nossos tipos de cálculo, né? Aqui embaixo. E a gente, em tempo de execução, a gente criava vários tipos de cálculo para a gente jogar no nosso produto lá, para ele poder fazer o cálculo de acordo com o tipo de estratégia que a gente passava para ele. O Factory é uma evolução disso, na verdade é um melhoramento disso. Vejam aqui o nosso diagrama. O Factory, ele na verdade, como o padrão diz, ele é uma fábrica e ele cria para a gente, no nosso caso aqui, as nossas estratégias de lucro. Ele cria para a gente novas estratégias, ok? Ele encapsula as estratégias dentro da fábrica. Se você pensar como se fosse uma fábrica na vida real, é exatamente isso. Você passa um insumo para ele, que no nosso caso aqui é o tipo de cálculo que a gente quer, e ele vai gerar um tipo de cálculo para a gente. A gente não vai saber como se gera esse tipo de cálculo. Quais as vantagens disso? Duas delas estão aqui, por exemplo. Você centraliza a criação dos seus objetos, eles vão estar todos dentro da fábrica, você não precisa saber como cria, só precisa saber o que eles precisam para ser criados. No nosso caso, a gente só precisa passar para ele o que tipo de cálculo que ele é e a fábrica resolve para a gente esse problema, ok? E você também encapsula a criação dos seus objetos, está tudo dentro da fábrica, então você evita a repetição de código, ficar instanciando várias estratégias de cálculo aqui em vários lugares diferentes. Se alguma estratégia por algum evento mudar a criação dela alguma vez, você vai ter que alterar em todo o seu código. Se você tiver a fábrica, só alterar lá na fábrica, que todo mundo que usa a fábrica já está salvo disso. Ok? Então beleza. Vamos agora para a implementação. A nossa implementação é basicamente modificar esse main aqui, que a gente já estava utilizando no vídeo anterior do Strategy. Em vez de ficar instanciando aqui ó, várias estratégias, a gente vai deixar a fábrica decidir para a gente a criação dessas estratégias, simplificando aqui a nossa execução do projeto. É porque na vida real, quando você está fazendo o projeto, você não sabe qual estratégia que você vai utilizar na próxima linha de código, certo? Se o usuário clicou lá no produto tal, você tem que passar para ele um parâmetro para ele decidir qual que é a estratégia que vai criar no nosso produto. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos aqui no nosso pacote do padrão Factor que eu criei aqui, ele tem o próprio main, a gente vai fazer ele de novo aqui melhorado, tá? Esse main aqui melhorado. Vamos criar então a nossa fábrica que vai fazer esse trabalho todo por nós. Geralmente o padrão, você passa aí o nome dela, por exemplo, a nossa vai ser cálculo, isso aqui para seguir os padrões, ok? E aí você passa factory no nome dela aqui, ok? É o nome da sua classe mais a factory, para identificar que isso daqui está seguindo o padrão de factory de criação de objetos. Vamos lá, a nossa fábrica, geralmente as fábricas são estáticas, tá? Para a gente não ter que ficar instanciando fábricas toda vez que quiser criar os nossos objetos. Então eu acho que seria uma boa prática aí utilizar o static. Então a nossa fábrica, eu até passei rápido lá no slide, mas a nossa fábrica ela tem um criador de tipos de cálculo para a gente. E a gente vai chamar ele aqui agora. Vai ser o nosso método public static. Ele vai usar a nossa estratégia de cálculo, que é a nossa interface lá que a gente definiu no nosso vídeo de strategy, do padrão strategy. Quem não viu, recomendo que assista, porque ele é a base aqui para ajudar no nosso factory, ok? Então ele vai retornar uma estratégia de cálculo, ele vai criar para a gente, né, uma estratégia de cálculo, e a gente vai chamar esse método de criar cálculo, ou criar estratégia de cálculo, tanto faz, ok? Aqui você pode passar parâmetros de vários tipos. Ou você pode passar uma string que vai definir qual que é o tipo, por exemplo, tipo, cálculo. A vantagem disso é que simplifica, a desvantagem disso é que se você tiver que alterar depois, vai ter que alterar a string em todo lugar.
Você pode passar aqui também enum tipo de cálculo, enum cálculo 1, enum cálculo fixo, enum cálculo lucro. Ou você pode passar também inteiros, que é o menos recomendado, né? Tipo 1. Aí retorna um tipo de cálculo. Se passa o parâmetro 2, retorna outro tipo de cálculo, entendeu? Vamos fazer aqui com string por simplificação para fixarmos mais aí o projeto na nossa mente. Basicamente no Factory é o único lugar que você pode usar um switch na sua aplicação, tá? Esse não tô, isso eu que tô falando, é recomendação do Uncle Bob lá, o super ultra master daquele daquele livro que você tem que ler, é a base da nossa vida de programador, que é a arquitetura limpa. Vou deixar o link do livro aí embaixo aí para vocês comprarem, sei lá, ok? Se comprar pelo nosso link, você ajuda a gente, senão você pode comprar por outro lugar também. Mas é extremamente recomendado o link, o vídeo, o livro Arquitetura Limpa. Eu não estou ganhando dinheiro do Uncle Bob para falar sobre o livro, mas é porque ele mudou a minha vida. Eu já até falei em outros vídeos, certo? Beleza. Até esqueci aqui. Vamos, criar o switch para a gente decidir qual tipo de cálculo a nossa fábrica vai jogar para a gente de volta. Ela vai criar para a gente, ok? Então vamos fazer o switch aqui, tipo de cálculo. Se a gente passar o tipo de cálculo fixo, ela retorna o fixo. Se a gente passar o tipo de cálculo lucro, ela retorna um novo cálculo de lucro e assim sucessivamente. Então vamos passar os nossos cases aqui. Se for fixo, se a gente passar string fixo para ele vai retornar para a gente, ele vai criar para a gente uma nova estratégia de cálculo fixo. Entenderam aí qual que é a manha do padrão? Se for cálculo do tipo de lucro, vai retornar para a gente um objeto, vai criar para a gente um objeto do tipo cálculo de lucro. Se for um objeto do tipo prejuízo, quer dizer, se o parâmetro for a palavra prejuízo, ele vai retornar para a gente a criação de um novo objeto do cálculo de prejuízo. Com essas linhas, a gente, olha só, o padrão fábrica é só isso. E ele te salva várias vezes da repetição de código, do encapsulamento de código, etc. Vamos colocar aqui só um case null, né? Caso não for nenhum. Default, na verdade, default. Aí aqui então return. E caramba, return no. Se não for nenhum desses três, a gente não encontrou o parâmetro que a gente quer, retorna null pro cara e ele se vira lá, ok? Beleza, nossa fábrica está criada. É extremamente simples e extremamente poderoso o conceito de fábrica. Para quem está lutando com a repetição de código, isso daqui já abriu os olhos com certeza. Beleza, nossa fábrica criada. Então a gente pode ver lá, ó, a nossa criação dos nossos produtos. Geralmente a gente criava estratégias na mão, né? Agora a gente vai deixar a nossa fábrica criar as nossas estratégias lá por nossa conta. Vamos pegar aqui o nosso produto que vocês gostaram aí de criar da última vez, o Alistation. Vamos jogar ele aqui no nosso main e vamos alterar ele aqui, ó. O nosso produto, antigamente, eu vou renomear ele aqui só para console, para ficar menor. Console. Ele era o Alistation, o preço dele era 500, né? O preço inicial dele era 500 e ele tinha algumas estratégias aqui. A nossa estratégia ela não vai ser instanciada aqui mais, a nossa fábrica é que vai gerar a nossa estratégia. Então nós vamos usar o estático dela lá, nossa factory.criar cálculo. Qual que é o tipo de cálculo que a gente vai passar? Vamos passar os três, mas vamos começar aqui com o cálculo fixo, por exemplo. Criamos aqui o nosso cálculo, a nossa estratégia de cálculo fixo, ok? Ela vai retornar uma estratégia para a gente e vai jogar ela dentro do nosso produto. A gente já pode rodar aqui. Quem não lembra, a estratégia de cálculo fixo adicionava R$10 ao preço inicial do item, que é 500. Então ele tem que imprimir para a gente 510 aqui, que é o que aconteceu no preço final, 510, usando a estratégia de cálculo fixo. Veja que a gente não criou a estratégia dele, a gente só passou qual é o tipo de estratégia que a gente quer. Eu quero a estratégia de cálculo fixo. A nossa fábrica gerenciou para a gente lá e criou o cálculo fixo.
Agora vamos aqui trocar essa estratégia também em tempo de execução só para a gente ver que funciona. Então vamos aqui, console, ponto, trocar de estratégia. Vamos fazer a nova estratégia aqui, nossa fábrica vai gerenciar isso para a gente. Vamos passar só um tipo aqui de cálculo para ela, o tipo de cálculo de prejuízo, por exemplo. Para quem não se lembra, o tipo de cálculo de prejuízo tirava R$ 50 do nosso preço inicial, que é 500, ok? Vamos copiar aqui as linhas de calcular o preço e de imprimir o preço, ver como vai ficar. Tá aí, ó, 450, que é 500 menos R$ 50 da estratégia de preço fixo. E por último, vamos repetir essas linhas todas aqui e vamos trocar a estratégia. Em vez de prejuízo, vai ser a estratégia lucro. Vamos rodar aqui e vamos ver as três estratégias executando. Para quem não lembra, a estratégia de lucro ela duplicava o valor inicial do preço. Então é isso, se você precisa, se você tem a criação de objetos aí de vários tipos, você pode usar o Factory para gerenciar essa criação de objetos para você, ok? Tudo num lugar só, melhora a manutenção, melhora a legibilidade do código, etc. e tal. Então, se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, segue nosso BL Soft oficial no Instagram e até o próximo vídeo.